Vou começar fazendo uma pergunta. Qual é o Israel mais rebelde? O Israel literal ou o Israel espiritual? É uma pergunta para pensarmos e ao longo da mensagem vamos encontrar na Bíblia a resposta. Eu convido você a ler a palavra de Deus no livro de Amós. Nossa reflexão vai começar no livro de Amós. Pegue sua Bíblia, se você tem Bíblia, e vamos acompanhar a leitura profética. Amós capítulo 4. Amós 4, do verso 6 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Também vos deixei os dentes limpos. Amós 4, 6 a 12. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia se você puder. Vamos fazer o seguinte, antes de lermos, vamos pedir a bênção do Senhor. Soberano Deus, dá-nos a tua bênção e iluminação na tua mensagem, em nome de Jesus. Também vos dei, Amós 4, 6, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fez subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Observe que nesse texto que lemos, há 5 vezes a expressão, contudo não vos convertestes a mim. E no final, a mensagem de advertência de Deus é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque todo mundo vai se encontrar com Deus um dia. A palavra de Deus diz que tudo que fizermos nós vamos prestar contas no dia do juízo. E pelas profecias bíblicas, o juízo de Deus está muito perto, muito próximo. Mas vamos analisar uma coisa. Que Israel é esse aqui? Israel foi o povo escolhido de Deus para representá-lo diante do mundo. Mas o próprio Jesus Cristo disse lá em João, no início, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, Israel como nação falhou. Pode ver aqui, nesse texto apenas que lemos, diz que Israel não se converteu ao Senhor, apesar de muitos avisos, advertências. Vamos ver aqui as advertências que o Senhor deu para o Israel, seu povo. Primeiro, dentes limpos aqui quer dizer, eles ficaram com fome, sem nada na boca para comer, mas não se converteram. Deus tirou a chuva na época da colheita. 3 meses antes era o momento da colheita, não chegou chuva, mesmo assim não se converteram. Para mostrar para eles que era intervenção divina, para que eles se arrependessem,
A chuva caiu num lugar, no outro não. Numa cidade tinha chuva, na outra não. Para ver assim, não foi questão da natureza somente. Tem o dedo de Deus aí. Mas mesmo assim, Israel não se converteu. Israel não se converteu com sede, com fome, com dificuldade, com pragas na colheita, com gafanhoto. As pestes foram mandadas também, permitidas por Deus, e Israel não se converteu. Mas Deus é tão misericordioso. Ele deu 5 oportunidades. Israel não se converteu. Mas no verso que nós lemos final, 12, é que eu quero chamar a atenção. Diz assim o verso 12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, Deus diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O que Deus estava apontando aí é dizendo o seguinte: vai chegar o grande dia do julgamento, e todos vão comparecer diante do tribunal divino. Então se prepare. Que preparo é esse? Se converter. Que preparo é esse? Buscar o Senhor. Tem um texto bíblico que fala muito bem sobre esse preparo, e eu vou ler com vocês. E esse preparo para nos encontrarmos com Deus está dividido em 3 partes. Só que antes nós temos que entender uma coisa. O Israel literal, a nação falhou, e Deus convida a todos. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus são chamados do Israel espiritual de Deus. Se eu e você aceitamos o convite de Jesus, nós somos o Israel espiritual. E esse Israel espiritual são todos que aceitam a Jesus, de qualquer nação. Agora, um detalhe: o convite de Deus, a advertência é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E eu quero ler um texto bíblico que fala sobre esse preparo. Deus dá as dicas, como é que nós devemos nos preparar. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, no 2º livro de Crônicas. Abra aí a Bíblia, no 2º livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Normalmente, quando as pessoas leem o verso 14, leem separadamente, mas eu gostaria de ler 2 Crônicas 7, 13 e 14. 2 Crônicas, abra aí sua Bíblia, capítulo 7, versículos 13 e 14. O que é que diz a palavra de Deus lá? O Senhor Deus diz assim: veja bem, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, em outras versões diz a epidemia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos entender. Deus diz assim: olha, se eu fechar os céus e não mandar chuva, se eu ordenar os gafanhotos que comam toda a lavoura, e se eu enviar a peste, a epidemia, Deus está dizendo, são avisos. Será que meu povo vai se humilhar? Aí ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mas depois de ele dar esses sinais aí, que se chama pelo meu nome, a necessidade de quê? Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Vamos entender agora aqui uma coisa. A questão que Deus coloca aqui: falta de chuva, fechar os céus é falta de chuva, é seca. Seca é terrível para o povo de Deus. Se nós analisarmos, voltando aqui para o Israel de lá, literal, quando Deus permitia a seca, eram 3 tipos de vegetação que eram bem afetadas, que o israelita valorizava demais: as figueiras, que produzia figo, pasta de figo, as oliveiras, que produziam azeite, e também a videira, que produzia o suco de uva. Secava tudo, acabava a colheita, e Deus permitiu que isso acontecesse várias vezes para que o seu povo sentisse o seguinte: nós precisamos tomar uma decisão, não podemos servir a Deus e continuarmos com idolatria, com opressão, com mundanismo dentro do povo de Deus.
Agora, a pergunta é, e para o Israel, o povo de Deus hoje? Agora, Deus faz uma advertência. Se eu cerrar, fechar os céus, mandar seca, se não tiver mais colheita, o povo começar a passar fome, e se vier epidemia, são sinais para que esse povo se volte para mim. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Será que Deus não está permitindo essa epidemia? Porque Ele poderia não permitir, mas Deus está permitindo, permite. Será que não tem um propósito para que as pessoas se atentem para o momento que estão vivendo e busquem a Deus, se arrependam? Deus quer que façamos 3 coisas diante das dificuldades que nós enfrentamos. E hoje, quando eu falo hoje, atualmente, nós temos a oportunidade de pensarmos em nossa vida e tomarmos uma decisão. Não é refletir sobre a vida do próximo ou sobre a vida coletiva de alguém. A Bíblia diz assim, cada um examine a si mesmo. Aí Deus nos chama, como agora Israel espiritual, a tomar uma decisão. Ele diz assim, se o meu povo, se você se considera o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que se chama pelo nome é o povo de Deus. Hoje o Israel de Deus é o Israel espiritual, todos que aceitam o Senhor Jesus. Então o primeiro ponto aqui, se esse povo que está se preparando para se encontrar comigo, primeiro, se humilhar. Pastor, o que significa se humilhar? A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, porque um dia Ele vai nos exaltar. E eu quero dizer a você o seguinte, um grande problema nosso do ser humano é a arrogância, é a exaltação própria, é o eu. Nós cultuamos muito ao eu e pouco a Deus. E Deus está dando a oportunidade para nós nos humilharmos diante do nosso semelhante, humilharmos diante de Deus. Humilhar não é ficar se vitimizando, se achar fraquinho, não é. Se humilhar é nós nos esvaziarmos do eu, porque o nosso eu toma decisões separadas de Deus. Nosso eu é arrogante. O nosso eu, ele só quer fazer nossas próprias vontades e não a vontade de Deus. Quando Deus disse, meu povo, se humilhar, é se esvaziar do eu e permitir que o Espírito de Deus atue. Porque quando o Espírito Santo de Deus atua em nossa vida, nós aceitamos os ensinamentos de Deus, nós nos esvaziamos do eu, ajudamos as pessoas, pensamos no nosso próximo. Isso é se humilhar. Se humilhar é se esvaziar para se encher de Deus. Se humilhar é permitir que o Espírito Santo de Deus atue em nós, porque nós somos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, e nós temos que nos humilhar, e um passo da humilhação é reconhecermos nossas limitações, principalmente reconhecermos o nosso erro. Nós erramos, nós temos uma condição de erro para nós deixarmos para trás e avançar. Então, esse é o ponto, nos humilhar. A Bíblia, inclusive, diz assim, que aqueles que se humilham serão exaltados. E que se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, no dia certo Ele vai nos exaltar. Ok? Então, humilhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está em 2 Crônicas 7,14, o Senhor Deus diz assim, e orar. Nós queremos, eu costumo dizer o seguinte, muitas bênçãos do Senhor, mas oramos muito pouco. Orar é clamar, abrir o coração a Deus, é viver em comunhão com Ele constante, mais do que nunca. Deus está dando a oportunidade diante dessa crise que o mundo vive. Ele está me dando a oportunidade, te dando a oportunidade, nos dando a oportunidade de nos humilharmos e orarmos, esvaziarmos a nossa alma, suplicar, clamar. Porque quando nós clamamos por nós e pelo nosso semelhante, nós estamos dando a oportunidade a Deus. Quando nós clamamos, nós também estamos nos humilhando. E quando nós oramos, nós vamos até Deus e o céu baixa até nós. Porque a oração é respirar da alma, já dizia essa frase há muito tempo. Então nós temos que orar mais, gastar mais tempo orando ao Senhor. Quem sabe dar uma folga para o celular, não é? E ler a Bíblia em oração. Se você puder ler a Bíblia sem o celular, a Bíblia física, melhor ainda, que você vai ter menos distração. Chegou o tempo que temos que orar mais e ler mais a palavra de Deus, nos humilhar. Então Deus diz, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar, se esvaziar do eu,
orar. Ninguém se humilha sem oração e sem leitura da palavra de Deus, comunhão com Deus. Eu preciso me humilhar e orar, orar com fé. E o texto diz assim: e além disso, da oração, me buscar. A gente busca a Deus em oração e com a leitura da palavra de Deus. E agora vem um ponto: e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos maus caminhos é nós mudarmos. Pastor, mas eu não tenho nada grave para mudar. Mas você deve ter alguma coisa pequena também. Se não tiver coisa grande para mudar, tem pequena. E as pequenas coisas muitas vezes nos impedem de servirmos e seguirmos ao Senhor. Faça uma reflexão. A Bíblia diz assim: cada um examine a si mesmo. Então nós temos que nos humilhar, orar e nos converter. O que significa conversão? Uma mudança. Você está indo para o rumo errado e toma o rumo certo. É permitir a transformação do coração. Você viu lá no texto que nós lemos de Amós, no capítulo 4, que o povo não se convertia apesar dos sinais que Deus estava dando. A pergunta é, eu tenho uma pergunta para fazer e fico pensando o seguinte: qual é o Israel mais rebelde? O Israel literal, a nação, ou o povo de Deus hoje? Aí você pode dizer, mas pastor, e tem diferença? Poucas, algumas diferenças e semelhanças também. Diferença: o Israel de hoje, ele viu a história e o exemplo do Israel passado. E isso é uma vantagem. E mesmo assim, muitas vezes, nós não vemos o exemplo negativo para não fazermos mais. E repetimos os erros. Mas também o Israel antigo, literal, ele tem uma vantagem. Ele via a manifestação de Deus presencialmente. Deus se manifestava aos profetas, e os profetas falavam, e eles tinham visões, manifestação de Deus, a glória de Deus, o Shekinah, também o santuário terrestre ali, com a manifestação presencial de Deus. Mesmo assim, o povo era rebelde. Mas hoje nós temos a Bíblia completa, a palavra de Deus, a história do povo de Deus, para nós seguirmos os acertos e evitarmos os erros. E muitas vezes, por falta de comunhão, de leitura da Bíblia, de oração, de humildade, nós estamos rebeldes, nos assemelhando ao Israel antigo, literal. Mas Deus nos chama, e Ele diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Como é que eu vou me preparar? Em 3 passos objetivos. Vamos só recapitular rapidinho. Meu povo tem que se humilhar, se esvaziar do eu. Quantas brigas e quantos desentendimentos poderiam ser evitados se nós nos esvaziássemos do nosso eu? Se nós orarmos, clamarmos, abrirmos o coração, a alma ao Senhor, mas é clamar mesmo, como fez Jacó, lutou com Deus e só saiu depois da bênção. Orar e converter. Eu tenho que me converter, e conversão implica em mudanças. Ninguém que aceita Jesus vive da mesma forma, tem que mudar. Eu tenho que me arrepender dos maus caminhos, mudar esses maus caminhos, maus hábitos, pensamentos, atitudes, forma de falar, talvez de vestir, de se comportar de forma geral. Eu tenho que mudar meus pensamentos, que é o principal, permitir que o Espírito de Deus habite em minha mente, para que minha mente seja controlada por Deus e eu não dê espaço para o inimigo. Então, é o que Deus espera de nós. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: estamos vivendo num tempo que Deus está nos dando a oportunidade de refletirmos mais, de nos examinar mais, de orarmos mais, meditarmos mais e lermos mais a palavra de Deus. Esse é o tempo de nos preparar, porque vivemos num tempo profético onde Jesus está voltando, todos os sinais indicam isto. E eu vou encerrar com uma observação e uma pergunta do apóstolo Paulo para nós. Está em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Eu vou ler só o verso 3, que diz assim, Hebreus 2, verso 3. Olha que pergunta interessante. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós temos um Deus da oportunidade, Ele sempre nos dá oportunidade, oportunidade, oportunidade. Mas como é que a gente vai escapar se deixar a oportunidade ou as oportunidades de Deus passarem? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele continua dizendo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus está nos dando oportunidade. Eu quero dizer a você que hoje é um dia de oportunidade. Se coloque nas mãos de Deus, tome decisão, decisão firme. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente toma uma grande decisão, nós temos um grande resultado. Deus quer abençoar você, sua família, e Ele está dizendo para mim e para você, que fazemos parte do seu povo, do Israel espiritual, se prepare, porque eu estou voltando, o dia do juízo está chegando, e eu quero te salvar. Mas ore, se humilhe, se converta e me busque todos os dias, que esse seja o seu objetivo. Você quer dizer ao Senhor neste momento, Senhor, eu quero orar mais, me humilhar, me converter, permitir que o Teu Espírito atue na minha vida, na minha família, na minha casa? Você quer dizer isso ao Senhor hoje? Então eu vou fazer uma breve oração com você. Senhor Deus, abençoa a cada família, a cada amigo aqui, a cada um de nós, que possamos pautar nossa vida de acordo com a Tua palavra e nos prepara, Senhor, para o grande dia da Tua volta. Nós suplicamos pelo Teu poder e em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Se você não é inscrito, para que essa mensagem chegue a muitas pessoas, se inscreva, compartilhe. E mais uma vez, Deus abençoe e até a próxima.